Salve, salve galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, galera. Vídeo de cada rodada número 22. E como vocês vêem na tela, galera, infelizmente, galera, o meu Instagram, o meu anterior foi hackeado, né? Depois foi suspenso. Eu luto para tentar recuperar, mas eu ainda não consegui. E o nosso trabalho não pode parar, galera. Então eu quero pedir todos vocês, galera, todos, para seguir a nossa nova conta oficial, né, lá no Instagram, ok? Eu quero pedir uma ajuda, uma força nesse recomeço meu. Vocês puderem seguir, compartilhar, né, indicar para a pessoa que ainda não encontrou essa conta, né? Então vocês, por gentileza, ajude nós a crescer novamente essa conta, né? Então, eu vou deixar também o link na descrição, vou deixar também o link nos comentários, tudo fixado para facilitar ao máximo para vocês todos estar seguindo. Que lá a gente tem vários conteúdos, galera, que vai ajudar vocês muito. Então, vocês não percam tempo, né? É só seguir do jeito que tá aí, né? Cartofute underline oficial, né? E que eu tenho certeza que você vai estar recebendo conteúdo, atualização de time, vai estar recebendo tudo lá, basicamente, beleza? Infelizmente, galera, acontece coisas na vida que a gente não está preparado, né? Um dos meus maiores medos era justamente perder a conta e aconteceu. Fiquei triste, fiquei abalado, mas faz parte da vida, faz parte do processo, né? E eu acredito que é um obstáculo onde que eu junto com vocês, com a ajuda de vocês, vamos passar por cima disso e vamos no final colher os frutos e vai dar tudo certo. Então, galera, não deixe de seguir, não deixe de me ajudar da melhor forma que vocês puderem, beleza? Então, conto com vocês e bora iniciar esse vídeo, fechou? Então, vamos lá. Galera, esse aqui foi o time do canal, né? A última pontuação foi 74, né? Foi uma rodada atípica mesmo. Eu vou usar aqui o escala 10 para estar ajudando a gente a fazer as análises, ok? E de antemão, galera, só passando para avisar, o nosso time do plano solo lá tá voando, né? 788 pontos, né, no geral. Uma boa média, uma boa pontuação. A gente tá muito bem, né? E o segundo turno que é o nosso forte, galera. Nesse segundo turno a gente vem mantendo uma média excelente, né? E no final a gente vai colher os frutos com certeza, beleza? Então, quem deseja fazer parte do nosso plano solo, é uma oportunidade. A gente está na promoção, viu? A gente faz R$ 39,90 aí para quem deseja receber é, toda rodada nosso time pronto, com conteúdo exclusivo, com conteúdo espetacular. E vem novidade para quem faz parte do nosso plano solo, galera. Algo jamais visto entre os influenciadores. É uma ferramenta espetacular. Então, se quiser fazer parte, chame a gente aí também. Fechou? Então vamos lá. Vamos começar nosso trabalho, galera? Vamos lá começar os nossos trabalhos. Beleza? Deixa eu vender aqui o nosso time todo. Eu vou vender. Ah, só lembrando, galera, que nossa live ela vai ser neste sábado, 11 horas da manhã, e eu conto com a presença de todos vocês, beleza? Vamos voltar para nossa formação 4-3-3 aqui, ok? Lembrando também importante você deixar o like nesse vídeo, beleza? Quem puder deixar a sua pontuação também, se você mitou, se você zicou, quem quiser deixar um apoio emocional aí também pra gente que tá numa situação bem delicada por conta do nosso Instagram, né? Também é bem-vindo também, ok? Qualquer ajuda, com certeza é bem-vindo, fechou? Então vamos lá. Eu vou começar aqui com análise, né, galera? Dou duas planilhas. A primeira planilha é nos últimos 5 jogos geral. E essa aqui é a planilha nos últimos 3 jogos, conforme o mano de campo, ok? Pelos dados estatísticos, galera, a melhor opção de goleiro é o Rossi, viu? Nos últimos 5 jogos, né, o Vitória cedeu muito para goleiros, né, como você vê. E nos últimos 3 jogos como visitante, o Vitória cedeu muito. Ó, ele limitou o goleiro do Remo, os goleiros do Santo, mesmo tomando gol e amarelo, fez ainda uma pontuação muito boa. E o goleiro do Vitória, o do Thiago Volpe, mitou muito também. Então, pelos dados estatísticos, o Vitória vem cedendo um absurdo para goleiros e para mim,
pelos dados estatísticos, pelo que a gente está vendo, é a melhor opção de goleiro disparada, como a gente vê aqui. Ok? Ah, quem quiser, Igor, eu não quero esse goleiro, eu queria um outro goleiro, como é que eu faço? Então, eu vou indicar outras opções aqui para você agora. Beleza? Vamos lá. Uma dessas opções é o goleiro Carlos Miguel. Olha, o Inter nos últimos 6 jogos, 5 jogos geral, ele cedeu bastante para goleiro. A menor pontuação foi a 1,6, mas as outras foi tudo boa, né? Então, um cedimento bom. E fora de casa, o Inter, galera, costuma imitar goleiro. Olha aí, todos os goleiros passou de 7 pontos, né? Então, fora de casa, o Carlos Miguel pode ser uma boa opção em casa, jogando com o Inter que joga fora de casa, né? Então, uma outra boa opção seria o Carlos Miguel para quem quiser dar uma diferenciada a mais, ok? A Chapecoense, ela cede um pouco, né? Tanto fora, tanto em casa, né? Então, pode ser um goleiro também diferente aí, o goleiro do Coritiba para quem quiser arriscar ainda mais, beleza? E a meu ver, são as opções de goleiro que eu enxergo nesse momento, viu? Não vou conseguir ver outras opções aí para a rodada não, ok? Então acho que é isso, ó. Pegando aqui como visitante, galera, o Bragantino ele cede muito pro Hugo Souza, né? Pegando esse dado estatístico, mas de resto não sei se é boa opção não, viu? Aí já é mais de acordo com a confiança de cada um, fechou? Então, vamos lá, vamos lá. O meu goleiro, galera, até pelos dados estatísticos, vai ser o goleiro Rossi do Flamengo, viu? Então, vai ser o goleiro Rossi. E no banco de reserva, provavelmente eu vou ficar com Pedro Morisco, né, do Atlético, do Curitiba, perdão, não era Atlético não. Então, boa opção também, então eu vou ficar aqui no meu banco de reserva. Vamos de zagueiro? Vamos lá. Na zaga, galera, a gente vai ter muitas opções boas, né? E eu vou estar indicando a melhor opção aqui, fazer uma análise de dados estatísticos para vocês também. Fechou? Então vamos lá. Para começar, a gente tem um segmento da Chapecoense muito bom para zagueiros, gente. Não é aquele número espetacular, mas eu consigo ver um dado estatístico interessante aqui para você que está pensando no Jaci, né, zagueiro do Atlético do Curitiba, perdão. Então pode ser uma excelente opção na meu ver, beleza? O Vitória, galera, cede mais ou menos aqui para zagueiro. Então o zagueiro ali do Flamengo pode ser que seja uma boa. Por enquanto, a gente tem o Vitão provável só, viu? Eu acho que é dúvida Léo X, Léo Pereira aí para essa partida, viu? Mas quem sabe pode ser uma boa opção aí para rodada, né? Aí você tem o Mirassol cedendo mais ou menos ali pensando no Jonathan Jesus, que é muito regular em desarme, né? Então pode ser uma peça bem interessante aí para rodada. Ó, o Inter, ele cede mais ou menos, galera. Na verdade, cede menos da verdade de todos aí. Seria o Inter, então, pensando aí, não sei se seria tão interessante assim, na minha visão. Beleza? E fora de casa, sedimento, gente, é complicado, viu? Mas enfim, vamos lá, vamos escalar, vamos escalar. Eu, na minha teoria, é o quê? Eu vou querer alguém ali do Atlético do Curitiba. E esse alguém vai ser o Jaci, viu? Vai ser minha aposta por enquanto aqui, Jaci. E eu vou botar um zagueiro, um outro, né? Aí esse outro, o que que eu posso ver aqui, gente? Na minha cabeça aqui vai ser... vai ser, galera, ó. Vai ser o Jonathan Jesus do Cruzeiro. Vamos ficar com ele. Ele que é muito regular, por sinal, viu? Então, gosto bastante. No banco, pode ser o Thiago, viu? O Thiago do Curitiba aí. Pode ser ele no banco de reserva, fechou? Vamos lá. Dando continuidade, vamos para laterais. Primeiro eu vou mostrar aqui o cedimento para lateral direito, né? Dados cedidos. E depois a gente vai escalar. Vamos lá, vamos lá.
Galera, pelos dados estatísticos, seria uma boa lateral direito do Palmeiras, mas quem tá jogando por ali é o Alan, né? Então, o Palmeiras não tá jogando com lateral. Então é um problema aí, né? Confiar basicamente aí no lateral, que não é lateral, né? Mas enfim. Vamos lá, dando continuidade aqui, a gente percebe que lateral direito, gente, cara, difícil, viu? A Chape não cede. O Vitória não vai ceder tanto ali pensando no Royal, se jogar. Cara, bem fraquinho, viu? Eu acho que a gente vai ser melhor opção lateral esquerdo, gente. Sempre é, né? Eu acabei mostrando aqui os dados pra vocês. O Mateuzinho até que é legal, viu? Você que pensa no lateral totalmente diferente. O dado estatístico pro Mateuzinho é uma boa, beleza? Vamos ver lateral esquerdo. Na lateral esquerda, galera, aí os dados estatísticos é muito bom pro Juba, galera. Olha aqui. É muito interessante pro Juba. Porque se tu parar pra analisar aqui, gente, é impressionante o tanto que o Vasco imita lateral esquerdo. Então, o Luciano Juba acaba sendo uma opção, né? Muito boa pra rodada. E você tem aqui o Vitória cedendo muito para lateral esquerdo. Se fosse um Ayrton Lucas, né? Acho que até ia. Mas o Alexander é muito ruim em desarme e ele não é muito bem ofensivamente, né? Então acaba deixando muito a desejar na minha visão, ok? É, o Inter, galera, cede, né? Então pode ser uma boa opção. O Piquerez, né? Que voltou a pontuar bem, né? Que tá na fase muito boa. Então o Piquerez pode sim também ser uma boa opção também para a rodada. Então Piquerez de olho nele aí para a rodada. Então é isso, galera. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Cara, eu acho que não, viu? O Mirassol não cede. O time do Atlético Paranaense aqui, galera, não é de ceder tanto assim também não, pensando no Escobar. Mas não é loucura o Escobar, porque o Escobar, galera, ele tem uma média básica legal e o Atlético Paranaense acho que imitou na última por aquele lado o Mateuzinho, né? Então não é tanta loucura na minha visão não, ok? Então é isso, galera. Pegando aqui fora de casa, olha, o próprio Bahia ele cede muito ali pensando no Cuiabano, viu? Então seria bem interessante também quem quiser fazer essa aposta mais ousada, ok? Então é isso, galera. Ó, tava esquecendo, pro Capixaba é muito ruim, viu? Corinthians não costuma ceder por ali. Fechou? Então fechou. Vamos lá. Eu vou escalar aqui, galera, o Piquerez pelo seu bom momento, que já voltou, né? E eu vou ficar com o Luciano Juba, viu? Os dados estatísticos é muito bom para ele. E na última partida ele já pontuou muito bem, né? Então, Luciano Juba. E eu vou ficar no banco de reserva. Eu vou ficar com o Escobar aqui do Santos. Fechou? O Escobar do Santos vai ser minha outra opção aqui nesse momento. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. Então, meio campo, gente. No meio campo, galera, eu sinceramente nem precisa de dado estatístico na minha visão para escolher o meio campo, viu? Por quê? Eu vou mostrar aqui por consideração a vocês, mas eu explico para vocês agorinha. Vamos lá. O Vitória, ele cede, né? Estão pensando no Arrascaeta, é bom, interessante ter ele, né? Na equipe, não tem como deixar ele de fora. É, a Chape, galera, cede muito para meia. Então não seria loucura você ter um Josué de apostinha. Então pode ser interessante essa aposta do Josué, até porque ele vem até pontuando bem, viu? É um cara que vem pontuando até bem quando, nos jogos, ok? Dando sequência também, o Inter seria uma preocupação. O Inter não é de ceder tanto assim para meio campo, pensando no John Arias, mas o que ele vem produzindo, né? Aí acaba sendo complicado deixar um homem desse de fora, né? O Mirassol cede, né, um pouco, mas o que conquista o Cruzeiro é impressionante. Inclusive aqui é o que mais conquista ele, ó.
tá verdinho aqui é o Cruzeiro, né? Ó, o Palmeiras também conquistando bastante também, então seria mais complicado deixar também de fora, ok? E é por isso, galera, ó, tem o Curitiba cedendo muito, mas aí não leva muito em consideração a Chapecoense não, né? Não dá nem pra rolar. Então, galera, por que é pra mim, ó? O Arias, galera, tem uma média de quase 8 pontos. Na verdade, é praticamente quase 8. E ele vem mitando muito. E quando não mita, ele tem média básica. Então, é difícil deixar o John Arias de fora. Matheus Pereira, galera, a média dele de 7,01, né? Uma média muito boa. E ele vem numa regularidade impressionante, né? Então, mesmo que quando ele não mita, ele entrega alguma coisa também. É difícil deixar de fora nessa rodada, ok? O Danilo, galera, o Fluminense, ele cede, até que cede o Fluminense, né? Pensando no Danilo. Não é loucura, não. Danilo do Botafogo, que tem uma média de 8,47, viu? Uma boa média, por sinal, então não é loucura, não. O Arrascaeta é mais por conta do jogo, né? Todo jogo que é contra o Vitória, dentro de casa, os meias e atacantes do Flamengo costumam muito bem imitar. Então, por isso é meio complicado você deixar de fora o Arrascaeta, na minha visão. Então tem que ter o Arrascaeta sim, beleza? Não pode inventar aí, não nessa rodada, viu? Aí no banco, galera, você tem o Barreal, que para mim tem uma média legal, né? Sempre entregando. Então vale a pena sim o Barreal, na minha visão. É... Tem também ali um Gerson que está entregando alguma coisa, alguns jogos também pode ser interessante, viu? Eu vou optar por enquanto, galera, para um reserva do Barreal, viu? Eu acho que São Neymar pode crescer mais, minutagem alta. É um cara que eu gosto bastante, tem média básica, ok? E a gente chega no ataque. No ataque, né? Aí as coisas, ela não é igual ao meio-campo. Meio-campo aqui é chuveiro molhado, né? Não tem que fugir desses três meias. Agora, no ataque, a coisa ela complica, viu? Porque aí você pode diversificar, né? E tem cedimentos. E para começar, o Inter ele cede um absurdo, né? Nos últimos 5 jogos e fora de casa, principalmente. Aí, na minha visão, é muito difícil de deixar o Flaco Lopes de fora, né? Claro que a gente tem que ter a certeza que ele joga, né? A gente não tem essa certeza ainda, né? Inclusive, se olhar aqui nos prováveis, o Flaco ele vai estar como dúvida ainda, ó. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, cadê? Não, não, ainda não. Vai aparecer aqui aonde, gente? Não vai aparecer não. Tá aqui embaixo. Ó, aqui, ó. Não, não é aqui não. Cadê aqui, ó? O Flaco ele tá em dúvida com o Souza, entendeu? Tem o Alan também em dúvida, então a gente não sabe, né? Pode até aparecer um Vitor Roque, não seria loucura. Então, galera, seria um grande problema também a gente saber quem joga, né? Mas é importante saber que tem que ter um atacante aqui do Palmeiras, na minha visão, porque o Inter cede muito, ok? O cedimento do Vasco também para atacante é muito grande. O problema é que você não tem atacantes de confiança ali do Bahia, né? Não, então complica um pouco ali essa questão, fechou? A Chapecoense, ela cede, né, mais ou menos, e eu acho até interessante uma aposta no Lucas Ronier, né, do Curitiba. Ele, além de ter uma média básica interessante, ele é um cara que tem uma minutagem alta e pode ser uma boa surpresa nesse confronto, na minha opinião. Então pode ser um cara que pode surpreender bastante aí, ok? Vamos lá então, dando sequência. O time do Mirassol, galera, ele fora de casa vem cedendo muito para atacante, né? Ele imitou, por exemplo, o Andrés Gomes, né? Até o Spinelli também foi muito bem, né? Em média básica. O Viveiros, ele foi bem contra o Mirassol, né? E o próprio Minda conseguiu pontuar muito bem. O Coelho também teve uma pontuação bem interessante, né? Então, o Caio Jorge seria uma peça também interessante aí para a rodada, né? E em relação ao Vitória, que é menos, né? Mais um segmento é ok também ali, né? Então,
você pode ficar na dúvida, mas entre Lino e etc, mas o Lino ele tem um histórico impressionante, né? Inclusive no jogo do ano passado foi mais de 20 e poucos pontos, né? Uma mitada incrível do Lino. Então, a gente fica receoso, né? Mas não tá fácil para escalar nessa rodada, que eu vejo os 4, 5 atacantes, né, muito bom aí para a rodada, na minha opinião, ok? Pegando os dados estatísticos de fora de casa, esse dado estatístico ele favorece bem também ali, galera, o Viveiros, né? Porque o Santos ele cede muito para atacante e o Viveiros pode ser uma opção bem viável aí contra o Santos, né? O Santos que vem muito mal das pernas, então pode sim ser interessante aí o Viveiros para vocês que querem dar uma ousada, uma diferenciada aí nessa rodada, ok? Então vamos lá. A escalação do ataque aqui, galera, para mim o Pedro não tem como ficar de fora, apesar de estar devendo, viu? Tá devendo sim. Um atacante que tá provável aqui do Palmeiras é o Flaco, então eu vou ficar com ele. E eu tenho aqui o Samuel Lino e tem também, galera, o Lucas Ronier e até um Breno Lopes também poderia ser uma boa opção, viu? Cadê o Lucas Ronier, gente? Que eu não tô achando ele. Ronier, cadê? Coloquei Lucas Ronier. Tá aqui, ó. O Lucas Ronier, né? Que seria uma opção também viável para mim na rodada. Mas enfim, eu não vou inventar muito nessa rodada. Eu vou ficar com o Lino, né? Do próprio Flamengo. E vou botar aqui no banco de reserva o Caio Jorge, tá bom? Caio Jorge do Cruzeiro também aqui no meu ataque, fechou? O técnico, gente, uma boa pergunta, né? Técnico pra mim acho que tem de ser do Flamengo, gente. É muito favorito pra rodada e não tem um porquê inventar aqui não, viu? Então, o técnico tem de ser o Leonardo Jardim aqui do Flamengo. O reserva de luxo vai ser o Caio Jorge, né, como vocês sabem. E agora no ataque, né, gente? De capitão, poderia ser o Pedro, mas pode ser muito bem um Flaco, né? Vou ficar com o Pedro aqui por enquanto, então vai ser o nosso capitão, fechou? Então, Rossi no gol, Jaci, Jonathan Jesus. Galera, antes de eu finalizar meu time aqui para vocês, eu queria mais uma vez falar com vocês aqui. Galera, meu Instagram ele foi hackeado, infelizmente, né? E depois minha conta foi suspensa. Eu tô correndo atrás para tentar resolver, né? Mas pode demorar muito. Então eu resolvi criar um outro Instagram oficial, né? Onde eu vou estar trabalhando por lá. Então, se você ainda não me segue, segue lá, Cartofute FC, dá uma força nesse recomeço, né? Eu sei que não é muito fácil para mim, né? Porque perder uma conta, né, onde que é o seu trabalho, não é fácil, né? É difícil para qualquer influenciador, mas com o apoio de vocês, né? Eu sei que é um obstáculo que a gente vai passar por cima em conjunto e no final a gente vai colher os frutos e a gente vai vencer, com certeza, né? E eu nem tô falando só de cartola, né? Tô falando em todos os aspectos da vida. Então segue lá, dá essa força pra gente. Se puder compartilhar, compartilha para aquele amigo, para aquela pessoa que ainda não encontrou a conta do Cartofute, né? Porque lá a gente vai ter muito conteúdo, a gente tem muita coisa lá, galera. Então é importante não só para mim, mas para vocês também. Então não perca, né, essa oportunidade de estar colaborando comigo, um ajudando o outro, né? Eu ajudando vocês com conteúdo e vocês me ajudar a me reerguer, né, do zero praticamente. Então segue lá, Cartofute FC underline oficial. Do jeito que tá aqui, eu vou deixar também fixado nos comentários, vou deixar fixado também na descrição para vocês e eu conto com vocês e conto com esse apoio, viu? Vai tentar nos derrubar, mas juntos a gente é mais forte e a gente vai provar isso na prática, beleza? Tamo junto e de coração, galera. Muito grato a todos, fechou? Então vamos lá. Voltando aqui, eu falei Roça, o goleiro Jaci e Jonathan Jesus. Luciano Juba, Piquerez, aí a gente tem o Arias, Matheus Pereira e Arrascaeta. Pedro, Flaco Lopes e Samuel Lino. Lembrando que o capitão é o Pedro, o Caio Jorge é o nosso reserva de luxo, Barreal no banco,
Thiago Cozé também no banco, Escobar e o Pedro Morisco no banco de reserva também, beleza? Então é isso, galera. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Não esqueça que a gente tem live no sábado, 11 horas da manhã, e eu vou contar com a presença de todos vocês, beleza? Então é isso, galera. Um grande abraço e fui!